Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje, a nossa aula de ética, a gente vai começar a trabalhar uma temática sobre desigualdade social, certo? Antes de eu começar a explicação do conteúdo, passando para dar alguns avisos. Em relação ao nosso conteúdo, tanto a gente vai ver esse conteúdo em ficha, que eu vou enviar para o grupo, e também aquelas pessoas que não têm como imprimir, e você pode anotar no caderno tanto o quadro, que está aqui, ou a ficha que vai com a parte do assunto também. Em relação à atividade que eu passo também para vocês, também digitalizada, vocês podem copiar só as respostas ou copia a pergunta e a resposta no caderno, tira a foto e me envia. Não tem essa obrigação de vocês ficarem imprimindo. Se tem como imprimir, beleza, ok, tá? Esse era esse aviso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Bora lá iniciar nosso conteúdo. Quando a gente fala de desigualdade social, também a gente fala de desigualdade econômica. Ela assola o mundo inteiro, certo? Quando a gente fala de desigualdade, a gente fala de diferenças entre as classes sociais. Desigualdade em relação de ter acesso à educação, à saúde, a lazer, à cultura, porque muitas vezes, quando a gente fala de desigualdade social, ela está ligada muito à questão econômica, mas ela vai muito além da questão do poder aquisitivo financeiro, mas vai na questão social, da convivência. Pessoas que têm acesso à saúde, à educação, porque têm um poder aquisitivo, e outras pessoas não têm, muitas vezes, pela má administração do poder público, em não desenvolver projetos sociais, atividades voltadas para as pessoas carentes, e com isso melhorar a qualidade de vida e diminuir as diferenças, a desigualdade social existente, porque não é só o poder aquisitivo, mas também tem a questão social, da qual existe pessoas de classe A, classe rica, com condições de acesso à cultura, a lazer, e muitas das outras pessoas não têm acesso, porque não têm o poder aquisitivo. E, por exemplo, o cinema mesmo. Hoje, ir ao cinema é algo caro, certo? Não é todo mundo que tem o poder aquisitivo de levar toda a família ao cinema, ou quando vai no dia de promoções. Por quê? Acabou sendo algo de lazer para uma classe específica, com as pessoas que têm um poder aquisitivo, e para aquelas outras que têm um poder aquisitivo, têm uma condição financeira, mas não pode comprometer o orçamento da família. E muitas vezes não acaba frequentando um cinema, um teatro, porque muitas vezes é muito caro. Geralmente o ingresso de cinema no final de semana é 25, 30 reais uma pessoa inteira. E mais só pagar meia, além para um adulto, criança, acaba se tornando caro, certo? E isso só mostra mais a desigualdade social em relação às pessoas. Por exemplo, acesso à leitura. Você vai para países desenvolvidos, acesso à leitura, pessoas comprarem livro, desde o livro físico ou digital, é barato. Por quê? As pessoas precisam se informar, as pessoas precisam ler, as pessoas precisam desenvolver esse conhecimento intelectual. Então, é uma forma acessível. Quando a gente vem para o Brasil, acesso a livros, a leituras, é caro. E isso é consequência da desigualdade social existente no nosso país. Esse abismo que existe é enorme, certo? Áreas de lazer, desde parques, praças públicas, muitas vezes existe ou não tem. Por quê? Acaba não só pessoas que estão ali, moram próximo, não tem um lazer para fazer um local, uma praça, um parque para brincar, levar para os seus filhos, os amigos para ficarem conversando. Então, isso também vai em relação à administração pública. O que causa essa desigualdade? A má distribuição de renda e acúmulos de capital. Que seria isso? Você acaba se concentrando rendas em áreas, tipo, área sudeste, em São Paulo, se concentra muito renda. Aqui em Recife, a gente tem uma grande concentração de renda em pessoas ricas. Não há uma boa administração disso, certo? E com isso gera uma desigualdade. Um outro fator, a falta de investimento, como eu falei para vocês, em áreas sociais como cultura, saúde, educação, a corrupção, certos desvios de dinheiro que existe no poder político brasileiro, dessa administração, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma outra coisa, consequências, fome, desemprego, pessoas que não vão ter acesso a trabalho, muitas vezes por não ter uma qualificação, educação, uma qualificação profissional, porque não teve um acesso bom a uma educação pública, por exemplo, de qualidade, não teve isso. Com isso, não teve como se qualificar, se preparar para conseguir um emprego. Isso gera desemprego. Isso é uma das consequências da desigualdade social. Fome. Hoje no Brasil, não só no mundo, existem pessoas morrendo de fome.
que não tem nem o que comer, que depende de ajuda humanitária, certo? A mortalidade infantil, número grande de crianças que acabam morrendo entre 0 e 1 ano por causa dessas condições precárias, que o país pode viver, por exemplo, no continente africano. A gente tem vários países no continente africano que crianças menos de 1 ano ela não resistem, porque muitas vezes não tem o que comer, não tem vacinação, não tem acesso à saúde, a família não tem como dar uma alimentação saudável para aquelas crianças e acabam não resistindo. Então você vê que a desigualdade é só o mundo inteiro e tem como consequências desde a fome, a questão da mortalidade infantil, do desemprego, o aumento do índice de violência, porque muitas vezes as pessoas acabam buscando um caminho que não é o certo, que é a questão do roubo, de assalto, e isso também acaba aumentando esses índices de violências em áreas urbanas. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com a ficha de atividade em relação a esse conteúdo. Na próxima aula, a gente vai continuar falando mais um pouco sobre a desigualdade no Brasil e alguns fatores envolvendo em relação a isso, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar no privado do WhatsApp.